Leitura do dia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus. Não porque sejamos capazes por nós mesmos, de ter algum pensamento como de nós mesmos. Mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés, por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso, não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério, ao serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavras do Santo Padre. No Evangelho da liturgia de hoje Jesus diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-la, mas completá-la. Completar, esta é uma palavra-chave para compreender Jesus e a sua mensagem. Mas o que significa completar? Para o explicar, o Senhor começa por dizer o que não é completar. A Escritura diz: Não matarás, mas para Jesus isto não é suficiente se depois alguém ferir os irmãos com palavras. A Escritura diz: Não cometerás adultério. Mas isto não é suficiente se alguém viver um amor manchado pela duplicidade e falsidade. A Escritura diz: Não darás falso testemunho. Mas não é suficiente fazer um juramento solene se alguém agir com hipocrisia. Assim não é completar. Por outras palavras, Jesus faz-nos compreender que as normas religiosas são úteis, são boas, mas são apenas o início. Para as completar, é necessário ir além da letra e viver o seu significado. Os mandamentos que Deus nos deu não devem ser encerrados nos cofres da observância formal, caso contrário, permanecemos numa religiosidade externa e desapegada, servos de um Deus patrão e não filhos de Deus Pai. Jesus quer isto, não ter a ideia de servir um Deus patrão, mas o Pai, e para isso é necessário ir além da letra. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. São Eliseu, profeta. Eliseu era um rico proprietário de terras, natural de Abel-Meula, discípulo e sucessor de Elias. O maior taumatúrgico dos profetas do Antigo Testamento, porém, não deixou nada por escrito, embora tenha fortemente pré-anunciado a salvação para todos os homens. Eliseu faleceu em 790 a.C., em Samaria.